Olá, olá a todos! Hoje, dando continuidade no nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, como sugestão de leitura temos capítulo 13, itens 9 e 10. Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral. Item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Toda a religião, toda a moral se acham encerradas nestes dois preceitos. Se fossem observados nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais aí ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Ricos, pensai um pouco nisto, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai, para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais ao sairdes do vosso invólucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outra hora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém, que é a mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas e é o que menos fazeis nesse mundo inferior onde vos achais, por agora, encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que, muitas vezes erradamente, se supõem acima de vós quando na vida espírita a única real estão não raro muito abaixo. Constitui merecimento não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Essa caridade, no entanto, não deve obster à outra. Tende, porém, cuidado, principalmente em não tratar com desprezo o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo que já vos tenho dito. Tende presente sempre que, repelindo um pobre, talvez repilais um espírito que vos foi caro e que, no momento, se encontra em posição inferior à vossa. Encontrei aqui um dos pobres da terra, a quem, por felicidade, eu pudera auxiliar algumas vezes e ao qual, a meu turno, tenho agora de implorar auxílio. Lembrai-vos de que Jesus disse que todos somos irmãos e pensai sempre nisso, antes de repelirdes um leproso ou um mendigo. A Deus, pensai nos que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Item 10. Meus amigos, há muitos dentre vós têm ouvido dizer: como hei de fazer caridade, se a miúde nem mesmo do que necessário disponho? Amigos, de 1000 maneiras se faz a caridade. Podeis fazê-la por pensamentos, por palavras e por ações.
por pensamentos, orando pelos pobres abandonados que morreram sem se acharem sequer em condições de ver a luz. Uma prece feita de coração os alivia. Por palavras, dando aos vossos companheiros de todos os dias alguns bons conselhos, dizendo aos que o desespero, as privações azedaram o ânimo e levaram a blasfemar do nome do Altíssimo. Eu era como sois, sofria, sentia-me desgraçado, mas acreditei no Espiritismo e vede, agora sou feliz. Aos velhos que vos disseram é inútil, estou no fim da minha jornada, morrerei como vivi, dizei, Deus usa de justiça igual para com todos nós. Lembrai-vos dos obreiros da última hora. Às crianças, já viciadas pelas companhias de que se cercaram e que vão pelo mundo, prestes a sucumbir às más tentações, dizei: Deus vos vê, meus caros pequenos, e não vos canseis de lhes repetir essas brandas palavras. Elas acabarão por lhes geminar nas inteligências infantis e, em vez de vagabundo, farei deles homens. Também isso é caridade. Dizem outros dentre vós: ora, somos tão numerosos na terra que Deus não nos pode ver a todos. Escutai bem isso, meus amigos. Quando estais no cume da montanha, não abrangeis com o olhar os bilhões de grãos de areia que a cobrem? Pois bem, do mesmo modo vos vê Deus. Ele vos deixa usar do vosso livre-arbítrio, como vós deixais que esses grãos de areia se movam ao sabor do vento que os dispersa. Apenas Deus, em sua misericórdia infinita, vos pôs no fundo do coração uma sentinela vigilante que se chama consciência. Escutai-a, que somente bons conselhos ela vos dará. Às vezes, consegues entorpecê-la, opondo-lhe o espírito do mal. Ela então se cala, mas ficais certos de que a pobre escorraçada se fará ouvir, logo que lhe deixardes aperceber-se da sombra do remorso. Ouvi-a, interrogai-a, e com frequência vos achareis consolados com o conselho que dela houverdes recebidos. Meus amigos, a cada regimento novo o general entrega um estandarte. Eu vos dou por divisa desta máxima do Cristo: amai-vos uns aos outros. Observai este preceito, reuni-vos todos em torno dessa bandeira e tereis ventura e consolação. Mensagem enviada a Kardec em 1860 em Lyon por um espírito protetor. Queridos irmãos em Cristo, fique agora com os comentários dessa sugestão de leitura. Até mais, tchau, tchau. Olá, bom dia a todos. Hoje, itens 9 e 10 do capítulo 13, como sugestão de leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec nos traz as instruções dos Espíritos nestes dois itens. E o tema? A caridade material e a caridade moral. Irmã Rosália, lá em 1860, manda essa cartinha psicografada para Kardec, na qual ele descreve ela para nós no item 9. Ela nos convida a refletir sobre a ação de auxiliar o próximo. Ela nos orienta chamando-nos a atenção para quanto é gratificante chegar no lado de lá com pessoas esperando-nos, cheias de gratidão porque foram auxiliadas aqui na Terra. Ela nos conta isso ali. No parágrafo 3, se pudesse saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Se pudesses saber a alegria, tamanha gratidão, tamanho sentimento de gratidão que ela recebeu. E aí ela chama a atenção dos ricos. Ricos, cuide. O seu supérfluo, o seu exagero é o que está faltando na mesa de muitos e você tem aí a oportunidade de auxiliar.
Seremos cobrados por tudo aquilo que somos administradores, por todos os bens que temos a oportunidade de administrar de Deus. E aí eu faço a perguntinha: estamos fazendo tudo aquilo que podemos? Estamos administrando bem os bens que Deus nos permitiu administrar? Fica aí a reflexão para você pensar, para nós pensarmos no dia de hoje. Será que estamos realmente ajudando o tanto quanto poderíamos a matar a fome de uma família, a auxiliar na compra de um leite, de um remédio, de uma roupa? Aí a irmã Rosália vem aqui, bem ali no parágrafo 6º, nos comentar sobre a caridade moral. Um dos grandes desafios, principalmente para aqueles que têm irmãos. É interessante essa colocação que ela nos deu aqui, esse exemplo que ela nos deu. A caridade moral consiste em suportar uns aos outros. Quem tem familiares difíceis? Quem não tem, né? Primos, tios, tias, um pai, uma mãe, um irmão ou irmãos que fazem com que nossa experiência terrena seja mais rica de oportunidades de restabelecimentos. Às vezes você tenta fazer a tua parte, o próximo, o outro não está no momento dele, não aceita, mas é importante você, espírita cristão, você que é um crente nos ensinamentos do nosso Cristo, compreenda a importância da caridade moral, do seu esforço em conviver com estas pessoas queridas, mas difíceis. São os nossos instrumentos de evolução, lembremos-nos disso. Tenhamos então, além da humildade, tenhamos então a oportunidade de exercitar a nossa caridade moral para com estes entes queridos. Se eles não aceitam, se eles continuam insistindo em te humilhar, em fazer brincadeiras sem graça, em fazer comentários maldosos, em inventar mentiras, isso é um problema deles. Nós, por nossa parte, podemos nos exercitar moralmente falando. E aí vem a lembrança, ali no item 10, de outra instrução de um Espírito Superior, assinada pelo Espírito Protetor. Ele nos lembra que todos nós podemos sim fazer a nossa parte. Que muitas vezes fala: como que eu vou fazer uma doação? Como que eu vou ajudar? Como que eu vou dar algo que eu não tenho? Aí ele, na primeira mensagem ali, no comecinho, ele fala: peraí, você tem muito a dar. Você pode doar em pensamento, você pode fazer uma oração, você pode doar o seu tempo, você pode fazer uma visita, você pode conversar. Esses dias atrás nós tivemos a oportunidade de conhecer situações diversas e diferentes. E quanto valioso é uma conversa edificadora, edificante, motivacional. Você conversar com uma pessoa, você dar atenção para uma pessoa, fazer com que ela se sinta querida, importante, isso muda a vida de uma pessoa, isso muda a situação dela, isso dá ânimo, ela se sente amada, se sente querida. E o que você precisou para fazer isso? Você precisou apenas de ter um pouco mais de amor, um pouco mais de paciência. Você precisou apenas amar o próximo como você deseja que as pessoas te amem. Você tratou o próximo como você deseja que as pessoas te tratem, com atenção, com carinho. Então observemos que nós podemos auxiliar assim o nosso próximo de várias maneiras. Uma ligação, uma conversa, uma oração. E para encerrar, o Espírito Superior também nos lembra que tudo é visto por Deus. Que aqueles que não são crentes, que aqueles que duvidam, que aqueles que sempre colocam empecilho, Deus não está vendo, tem bilhões e bilhões de pessoas, como que Deus vai enxergar todo mundo? O Espírito Protetor fala: olha, Deus está lá em cima no cume, dá para olhar todo mundo sim. E outra, ele deixa-nos
As leis, o livre-arbítrio. As leis morais estão aí. E as leis morais são justas. A justiça divina não falha. Seremos cobrados por aquilo que estamos tendo de oportunidade de fazer, o bem, e daquilo que tivemos oportunidade não fizemos. Seremos cobrados pelo bem que fizemos, pelo mal que criamos e pelo bem que deixamos de fazer. Queridos irmãos em Cristo, no dia de hoje, rogamos a Deus Pai que nos dê a coragem necessária para enfrentarmos os nossos desafios, lembrando do nosso próximo. Sejamos caridosos, exercitemos a nossa moral, a nossa caridade moral. Tenhamos todos um ótimo dia e que seja feita a vontade de Deus Pai, hoje, agora e sempre. Que assim seja.